E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zeke, voltando com o nosso quadro Lê Pra Quê, tá? Eu tava um tempo sem trazer novas leituras, na verdade eu já tinha lido alguns livros que eu poderia fazer review, só que eu tava me concentrando nesse livrão aqui, que é o 1984, do nosso querido George Orwell, tá? E assim, pessoal, esse Lê Pra Quê ele pode ser um dos mais longos, se não o mais longo aqui do canal, porque eu tenho muita coisa para falar sobre esse livro, tá? E eu sei que muita gente, esse daqui é um clássico, muita gente já fez review, mas a gente aqui, isso não nos impede de fazer a nossa leitura, a nossa reflexão acerca dessa obra. Lembrando que, como Lê Pra Quê funciona, eu vou falar um pouco desse livro, falar um tiquinho do George Orwell, mas vou falar mais do livro, tá? E da metade, e vai ter um aviso de spoilers, porque aí eu vou começar a falar realmente do que acontece no livro, e depois dar minhas opiniões sobre alguns termos, sobre o que eu acho da sociedade de 1984, pensando aqui na nossa sociedade atual, se isso encontra algum respaldo, tá? Então, primeiramente, 1984, George Orwell, ele era um britânico, enfim, ele pôde presenciar a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, e aí ele acabou escrevendo esse livro aqui, pensando em como o futuro seria, e no futuro distópico. Então você tem a utopia, que seria você pensar uma sociedade, sabe, ultra positiva, em que tudo dá certo, em que todo mundo se respeita, que ela é totalmente igualitária, e você tem a distopia, que é quando você pensa numa sociedade que ela deu tudo errado, basicamente. Você tem uma visão um pouco mais pessimista da vida, não é tão objetiva, um pouco mais pessimista. Então é uma sociedade, você pensa numa sociedade que ela é mais controladora, você pensa numa sociedade que não tem democracia, nem liberdade de expressão e assim por diante. E o George Orwell, depois dele ver essas duas guerras, ele acaba tendo um pensamento muito pessimista acerca do futuro, até porque ele enxergou algumas tendências totalitárias na Inglaterra, entendeu? Que era um local lá que ele vivia, e ele acabou pensando o 1984, tanto que ele acontece na Inglaterra. O livro se passa na Inglaterra, tomada pelo Socin, que seria, no caso, o socialismo inglês, e aí ele acaba pensando essa distopia, tá? Então vamos falar um pouco desse livro. A gente vai ter o nosso personagem principal, que vai ser o Winston Smith, e ele é um funcionário do partido. E o que é o partido? O partido é uma entidade que controla tudo, entendeu? Na Inglaterra. Então, e não só na Inglaterra, em outros países, tá? Em outros países da chamada Eurásia, tá? Da chamada Eurásia não, da chamada Oceania, tá? Eurásia e Lestásia a gente vai aprender mais pra frente, acabei de dar um mini spoiler pra vocês, mas só pra vocês saberem que o mundo aqui em 1984 seria controlado por três superpotências. A Oceania, e um dos países da Oceania seria a Inglaterra, a Eurásia e a Lestásia. E a Eurásia ficaria com alguns países da Ásia, a Lestásia com alguns países do leste asiático, tá? E aí essas três potências, elas estariam em guerra, entendeu? Indefinidamente, entende? Elas não conseguem uma vencer a outra, elas sempre estão em guerras. E o partido, é só o nome dele mesmo, o partido, a entidade que acaba controlando, que concentra todo o poder dentro lá da Inglaterra, dentro da Oceania, tá? E aí o Winston, ele trabalha pro partido e ele não é um personagem principal daqueles que a gente costuma ver em outros tipos de história. Ele não é um cara com muitas virtudes. Digamos que a única virtude que ele tem até o momento da história lá que a gente acompanha ele é ele ser contra o partido. Ele não concorda com muitas coisas que acontecem. Só que de resto, ele é um cara completamente, tem uma certa, você discorda de certas tomadas de atitude que ele tem. Então ele é um homem que ele é egoísta, ele é um homem que ele tem pensamentos bem obscuros sobre as outras pessoas, ele é um homem que tem um passado muito obscuro também, entende? Que vocês vão ver mais pra frente. Ele tem uma úlcera varicosa no tornozelo dele, então ele não é aquele tipo de personagem bonito, aquele personagem forte, aquele personagem que vai vencer o mal, não. Ele é um personagem mais realista possível, e é uma das coisas que fazem ele também
funcionar nesse tipo de ficção. Entende? Porque isso torna as coisas ainda mais realistas. Ele não é aquele herói musculoso que vai destruir o partido e libertar o povo, entendeu? Não. Ele é simplesmente um homem comum que não gosta do partido, ele não gosta de ter a liberdade dele suprimida para sempre, tá? Então, assim, a gente tem esse tipo de personagem. E qual é o ambiente de 1984? Então, a gente vai estar lá numa Inglaterra ultra vigiada pelas teletelas, que é como se fossem meio que... Hoje em dia você tem uns tablets, você tem essas coisas assim. Então é como se fossem TVs, pensa umas TVs assim, que ficam em vários locais, vigiando as pessoas 24 horas por dia. Muitas dessas teletelas têm microfones, então não só o que você fizer, mas o que você falar, tem alguém ali te vigiando, entendeu? Só esperando você falar alguma coisa comprometedora e para você poder ser pego e levado para algum lugar. E aí você tem essas teletelas, você tem vários microfones em tudo quanto é canto. Então, geralmente uma pessoa fala uma coisa às vezes sem querer, que é mal interpretada. E essa pessoa roda, porque isso é uma ditadura autoritária. Então, assim, qualquer oposição ao partido resulta na sua imediata remoção, entendeu? Você vai ser pulverizado. Nessa tradução aqui, você vai ser pulverizado se você resistir ao partido de qualquer maneira, ou você fazer uma coisa que em nova fala, que é a nova linguagem presente nessa ficção, é você fazer um crime de pensamento, né? O crime pensar. Aí a polícia do pensamento vai te pegar e aí você vai se dar muito mal. Então tem essas questões. Então, nessa ficção, nós temos um Winston, nós vamos ter as teletelas como um elemento, as teletelas e esses microfones, como um elemento de atentar à privacidade das pessoas. O mundo que a gente está vivendo é um mundo dominado pelo partido, e o partido vai se sustentar na figura do grande irmão. Ninguém nunca viu o grande irmão, ninguém conhece o grande irmão. A gente só sabe que tem espalhado por tudo quanto é canto cartazes gigantes de um homem de meia idade olhando severamente para todo mundo, e a seguinte palavra: o grande irmão está de olho em você. Então em inglês ficaria Big Brother. E foi por isso que depois esses reality shows que vigiam as pessoas 24 horas por dia tomaram emprestado esse nome, meio como fazer meio que um tipo de, não chacota, mas um tipo de caricatura, entendeu? Do Big Brother. Então por isso que tem um nome, tem um Big Brother aqui no Brasil e tudo mais. Vem dessa referência ao 1984, tá? Ninguém nunca viu Big Brother, só que todo mundo acredita que ele existe. E você não pode negar a existência dele, tá? Você tem que acreditar. Então, assim, tem essa questão. No partido, o partido tem três slogans que são muito lembrados sempre, as pessoas repetem como se fosse um mantra diariamente. Guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. E são palavras contraditórias, tá? São palavras contraditórias, só que elas fazem sentido ao passar do tempo. Eu vou falar um pouco mais disso lá pra frente. Como eu já falei que esse ler pra quê vai ser longo, mas eu falo disso mais pra frente. E acompanhando esses slogans, você vão ter também três ministérios muito, muito proeminentes. Ministérios que basicamente sustentam ali o partido. Um vai ser o Ministério do Amor, que é meio que uma pirâmide gigantesca e não tem nada a ver com amor. Todas as pessoas que cometem crime de pensamento vão para lá e vão ser assim maltratadas, chutadas, transformadas de volta, entendeu? Em pessoas que vão aceitar a ideologia do partido. Vai ter um ministério, aí vai ter o Ministério do Amor, tem o Ministério, eu acho que da Justiça, e tem o Ministério da Pujança, o Ministério da Pujança da Economia. Eu sei que tem esses dois, o outro ministério agora eu não me lembro, acho que era o Ministério da Ficção, que é o ministério que controla a questão da verdade. É uma coisa assim, cara. É isso, é o Miniver, Minipaz, Miniver e o Ministério da Pujança. Então vai ter o Ministério do Amor? Não, Ministério do Amor, o Ministério da Verdade e o Ministério da Pujança, tá? E são nomes contraditórios também, porque, por exemplo, no Ministério do Amor, você vai lá, só quem vai pra lá são a galera que, mano, vai ser pulverizada ou vai ir e depois vai voltar meio que lelé da cuca, acreditando em tudo que o partido fala, mas depois vai desaparecer também. No Ministério da Verdade é onde é que você produz a verdade. Eles reescrevem a verdade o tempo todo, entendeu? Porque eles falam que
quem controla o passado controla tudo, entendeu? Então eles sempre precisam ficar de olho no que acontecer. Se ela entrar em guerra com a Lestat, então significa que ela nunca esteve aliada a Lestat. Então eles têm que manipular a verdade o tempo todo. Então lá estão as pessoas que fazem manipulação da verdade das notícias, e é onde o Winston Smith trabalha. E o último é o Ministério da Pujança, que ele está ali mais, ele é mais ligado nas relações econômicas, e também é uma grande mentira, porque, por exemplo, muitas das coisas que eles publicam sobre a questão econômica que eles estão passando no momento é uma grande mentira, e eles ficam alterando a verdade o tempo todo, tá? Então, basicamente, o mundo de 1984 é um mundo cinza, um mundo em decadência, entendeu? As casas estão ali em estado severo de decaimento, de falta de reforma, tá? As pessoas, frequentemente, por exemplo, quando elas vão comer, os trabalhadores do partido, porque são os trabalhadores do partido externo, e tem os trabalhadores do núcleo do partido. A galera que trabalha para o núcleo do partido, elas comem muito bem, entendeu? Elas têm direito até a alguns empregados, algumas regalias, e tem as pessoas do partido externo que fazem um trabalho pesado, e aí essa galera, tipo assim, elas comem no bandejão, entendeu? Então elas comem sei lá, uma sopa rala com um cafezinho, tem direito a um cigarro e tipo, um negócio chamado sacarina, que nessa tradução é chamado sacarina, que é como se fosse um substituto do açúcar, entendeu? Que é enjoativo. E eles também tomam, eles têm direito a poder tomar quantidades assim, inegotáveis, basicamente, de uma coisa chamada de Gin Victory, que seria, no caso, uma bebida alcoólica extremamente oleosa, com um cheiro muito ruim, entendeu? Intragável, basicamente, entendeu? Que até o Winston mesmo, ele descreve bastante que era um gosto, o narrador na verdade descreve que era um gosto assim horrível, entende? Mas é o tipo de vida que está disponível para esses trabalhadores. No mundo de 1984, não existem só os trabalhadores do partido externo e do núcleo do partido. Você também tem os chamados proletas, que basicamente é a classe mais baixa dessa pirâmide. Então, lá no topo, você vai ter o núcleo do partido, no meio você vai ter os trabalhadores do partido externo, que é grande parte, entendeu, da população, e da população que está trabalhando para o partido, e o resto, entendeu, o grosso, a base da pirâmide são os proletas, faz uma referência à palavra proletariado, que são pessoas que elas vivem, entendeu? Elas vivem basicamente em locais mais afastados da cidade, mas ainda assim presentes ali, não têm direito a uma boa educação, também não vão ter muitas teletelas lá, porque basicamente eles são a escória da escória da escória, e o partido só usa eles mesmo como gado para produzir as coisas, de vez em quando até mesmo sacrificar, ou seja, caiu uma bomba foguete lá, ninguém liga, entendeu? Ninguém liga, ninguém vai ajudar, ninguém vai contar os corpos, não, ninguém liga, entende? Então, assim, os proletariados, eles são as pessoas mais injustiçadas, mais largadas ali na sua própria ignorância. Então, alguns não sabem ler, outros têm uma ideia mínima do que está acontecendo e nunca vão entender nada, entende? E pro Winston, eles são as pessoas mais livres e as pessoas na qual ele tinha muita esperança, porque ele achava que se há alguma esperança ela estaria nos proletas, porque uma hora eles iriam perceber tudo, iam se juntar e iriam derrubar o partido. Essa era a esperança do Winston, entendeu? E ao mesmo tempo ele invejava eles porque eles eram livres, você não tinha tanta pressão do partido em cima deles, você tinha, lógico, uma vigilância. Então de vez em quando ficava ali um espião do partido dentro de comunidades dos proletas para derrubar, entendeu? Para meio que sequestrar, derrubar pequenas pessoas que eles viam, pequenos grupos de pessoas que eles viam que tinham habilidades de liderança, que eram um pouco mais inteligentes, então eles mantinham essas pessoas na ignorância, por isso que ignorância é força, liberdade é escravidão, e por último, você tem guerra é paz, então assim, o partido, ele mantém a guerra sempre, não só para manter a relativa paz, tipo, não só para brigar com as outras potências, mas também para manter a relativa paz dentro do seu próprio território, porque enquanto eles estiverem em guerra, ninguém vai ter tempo para poder reparar nos problemas sociais, nas desigualdades e assim por diante. E tudo que o partido quer é poder. O partido não está lutando pela ideologia do socialismo inglês, tanto que, na verdade, eles são
contra vários aspectos do socialismo, entendeu? Ao mesmo tempo que eles defendem e pregam o socialismo, e a questão do duplo pensamento, que é outra palavra em Nova Fala, mas também diverge por causa da tradução desse livro. Em outras versões de 1984 vai ser a chamada Nova Língua. Aqui é chamada de Nova Fala, e temos a questão do duplo pensamento, que é basicamente você abrigar na sua cabeça dois pensamentos contraditórios. Então, por exemplo, 2 mais 2 é 4, certo? Mas se o partido falar que 2 mais 2 é 5, sempre foi 5, é 5, e você sabe que não tem como ser 4. Basicamente isso. É contraditório, são pensamentos contraditórios, mas se ao mesmo tempo o partido for conveniente para ele que 2 mais 2 sejam 4, então é 4, sempre foi 4, aceita que é 4, não existe outra possibilidade de não ser 4. E é contraditório mesmo, porque é uma inverdade. Só que não existe isso no mundo de 1984. Se você falar isso, você vai ser vaporizado em questões de segundos, entendeu? E assim, e só uma coisa, tipo, o Ministério da Paz é gigante, você consegue ver ele praticamente de toda a Inglaterra. Então a quantidade de gente que já não rodou nesse mundo. Então, assim, a gente basicamente vai estar acompanhando a jornada de trabalho, entendeu? Do Winston. Ele explica, o narrador, a gente tem a presença do narrador, então o Winston ele vai interagir com as outras pessoas, mas o narrador descreve tudo pra gente. Então assim, o Winston ele vai para sua jornada de trabalho, ele chega em casa, ele dorme, e o narrador vai falando de tudo, vai falando das memórias dele, do passado dele, com quem ele vai interagir e assim por diante. Inclusive o narrador é quem nos dá muitos detalhes, entendeu? Que estão implícitos na história, porque o nosso personagem, a gente não tem acesso aos pensamentos dele, a não ser que o narrador revele isso pra gente, tá bom? E assim, o livro ele é dividido em 3 partes diferentes. A primeira parte é a apresentação do mundo, então a gente vai estar falando sobre como é que as coisas nessa Inglaterra totalmente mudada, quem é o partido, como é que é a questão da ditadura, entendeu? Que você está vivendo, que na questão, para eles nem é uma ditadura, eles nem sabem o que é uma ditadura. Na segunda parte, você vai ter uma explicação um pouco mais aprofundada, uma explicação um pouco mais aprofundada do que aconteceu, entendeu? Em determinado momento. E, assim, daquela parte em diante, a gente vai ter a queda do herói, tá? Eu tô falando herói porque, geralmente, numa jornada ficcional, você tem a questão do herói, da jornada do herói, e o que acontece. E aqui não é muito diferente, só que ele não é nosso herói, ele é só um protagonista, ele não vai conseguir, já dando spoiler, desculpa, mas já dando spoiler, ele não vai conseguir o que ele queria, e a gente vai ter a queda dele e depois uma aproximação para o final do livro, tá? Então agora é o momento que eu encerro por aqui, olha só, já deu uns 20 minutos, eu encerro por aqui a narração básica sobre o que é 1984, sem falar das minhas reflexões, sem nada, só a narrativa básica, e daqui em diante você tá convidado ou convidada a deixar esse vídeo, ler 1984 e voltar depois, porque agora vai ser a sessão do spoiler, e sim, eu tô copiando isso lá do Refúgio Cult. Mas vamos lá, galera. O que vai acontecer da segunda parte em diante? Primeiro, vamos falar aos poucos, tá? Primeiro de tudo, o Winston, a gente não vai ter só o personagem do Winston Smith. A gente vai ter também o personagem do Parsons, entendeu? Que é um vizinho dele. E aí tem a senhora Parsons e tem 2 filhos que são mini espiões, entendeu? Então, assim, o partido também dá muita importância à formação. Uma é a formação da Liga Juvenil Antissexo, que são, assim, é uma liga de vários homens, rapazes e moças que vão estar negando o sexo até a hora que o partido achar interessante que eles possam casar, entendeu? E o sexo lá só é permitido e estimulado para a questão da reprodução. Porque o partido não quer nenhum tipo de prazer, o partido quer totalmente oprimir as pessoas em todos os sentidos, entendeu? Você vai ter o personagem do Parsons, que é um idiota total, entendeu? E tem esses filhos dele que são mini espiões, estimulados pelo partido também, que ele tem ali a Liga dos Espiões também. Você vai ter outra pessoa que vai ser amiga do Winston, que eu esqueci, que é um cara lá que depois ele também é vaporizado, mas porque ele sabe demais. Você vai ter o O'Brien, que é um cara que o Winston, ele observa bastante, ele tem uma certa
uma certa admiração por esse cara, tem um certo até um pouco até um tipo de adoração por ele, porque ele é um homem muito austero, muito grande, muito sério, entendeu? E ao mesmo tempo ele sente que o O'Brien também não gosta do partido, também odeia o grande irmão, e aos poucos ele é cativado pela presença do O'Brien. Mais pra frente, depois de conhecer esse mundo do Winston, a gente vai conhecer uma personagem chamada Julia, que no início o Winston ele odiava ela porque ele achava que ela era uma traidora, ele achava que ela era uma espiã, que ela estava de olho nele, porque ela ficava encarando ele assim por diante, eu também achava isso, mas na verdade é o contrário, a Julia estava doidinha para dar para ele, e aí é o seguinte, cara, eles começam a se encontrar pouco a pouco, entendeu? Meio que ela se esbarra com ele, coloca um bilhete na mão dele, eles começam a se encontrar, e aí eles começam a se apaixonar e fazer assim, ter suas relações ali proibidas, tá? E aí a gente vê um pouco da história de fundo da Julia, a gente vê um pouco mais sobre a história de fundo dele, e o Winston, pra pôr um detalhe para vocês verem como ele não é esse herói perfeitinho, no início ele fala que quando ele viu a Julia, ele tinha muita raiva dela porque ela também era muito atraente e ao mesmo tempo ela fazia parte da Liga Juvenil Antissexo. E aí um dos primeiros impulsos que ele teve de fazer, de raiva até, quando ele viu ela, era de pegar ela e violentar ela, entendeu? E depois, tipo, matar e fazer uma coisa assim. Então, e o narrador fala desse pensamento dele com muita naturalidade. Então, o Winston, assim, é meio que um personagem muito, sabe, muito incômodo, entende? Ele não tem muitas virtudes e os pensamentos dele, as características dele são muito incômodas também. Mas depois ele se apaixona e tudo mais, e aí eles começam a se reunir e procurar um lugar para se reunir, entendeu? Depois que eles se conhecem, e aí o Winston ele acaba encontrando um local para se reunir com ela numa comunidade de proletariados, entendeu? Numa casa lá de um cara que vende antiguidades. Foi também nessa mesma casa que ele tinha comprado um diário que ele começa a escrever desde das primeiras páginas do livro, a gente vê ele escrevendo nesse diário, e ele escreve várias e várias e várias sentenças de que ele não gostava do partido, de que ele odiava o grande irmão e assim por diante. Ele acaba conhecendo um senhor dessa casa que acaba cedendo um quarto, alugando um quarto para ele ali, e ele acaba ficando se encontrando com a Júlia e tudo mais, e o relacionamento deles vai crescendo, até que depois eles decidem se unir, entendeu? Para de alguma forma tentar escapar dali ou derrubar o partido, e ele vai tentar arriscar tudo, tentando confessar que ele é contra o partido pro O'Brien. E aí o O'Brien recebe os dois na mansão dele, entendeu? As pessoas do núcleo do partido, eles têm direito a uma mansão, e aí eles vão para essa mansão conversar com o O'Brien e tudo mais, e o O'Brien dá um livro para eles escrito pelo próprio Goldenstein. Eu esqueci de falar do Goldenstein e dos 2 minutos de ódio. O Goldenstein, nessa ficção, ele era um ex-membro do partido que se voltou contra o partido e é odiado por todo mundo, tá? Na verdade, também não dá para saber muito se o Goldstein ele realmente existiu e traiu o partido, ou se ele também foi fabricado pelo partido para se tornar meio que aquela espécie de Judas e ser sempre odiado. O que a gente sabe desde a primeira parte do livro é que em determinados momentos do dia todos os funcionários têm que se dirigir a um determinado local, e aí vai ter um grande telão com o rosto do Goldstein, que era um rosto já de um senhor. E aí as pessoas, tipo assim, você tem os 2 minutos de ódio. Então todo mundo começa a xingá-lo, a atacar a livros nesse telão, a xingar, a ficar malucos, entendeu? Nesses 2 minutos de ódio. E é uma espécie de catarse que eles têm ali, que ao mesmo tempo afirma os pensamentos, os princípios do partido sobre eles, e ao mesmo tempo faz com que eles se sintam de alguma certa, tenham seu espírito exasperado ali por esse derramamento de emoções negativas sobre essa figura do Goldstein. Então, voltando lá, o O'Brien dá um livro bem velho, bem surrado lá, que tinha sido, de certa forma, pelo menos ali até o momento ali, ele falou que tinha sido escrito pelo Goldstein, e aí o Goldstein, ele também estava por trás de uma confraria, e essa confraria estaria sendo responsável por várias sabotagens, entendeu? Por várias sabotagens, por vários episódios de pensamento crime, que estavam interferindo nos planos do partido. Então a confraria era uma inimiga também do partido, estava infiltrada ali
dentro dos membros do partido e assim por diante. E o Goldstein, ele acaba se revelando um membro da confraria e ele acaba perguntando para os dois ali se eles estão prontos para morrer por algo que pode só se concretizar daqui a 1000 anos, que seria, no caso, a derrubada do partido, e os dois topam, tá? Então eles têm essa reunião, e aí o Goldstein sai, e só uma coisa para vocês terem ideia, nessa mansão que o O'Brien tá, como ele é um membro do núcleo do partido, ele tem direito a desligar as teletelas, pelo menos ali por meia hora. Então você vê que as coisas são diferentes para determinados membros. E outra questão também é que eles também comem comida melhor, eles comem pão de verdade, tomam café de verdade, experimentam açúcar de verdade, bebidas alcoólicas de verdade, e também tem direitos a pessoas para servirem eles, tá? Então assim, é tudo contraditório, porque o princípio do socialismo seria a igualdade, e aí você não tem isso, você na verdade tem uma desigualdade muito grande ali, e novamente a gente vai se lembrar que o Sócrates, ele ao mesmo tempo que no caso seria o socialismo inglês, é empregado nessa ficção, ele ao mesmo tempo que ele nega vários princípios do socialismo, ele tenta a existência dele meio que está pelo socialismo, entende? Então essa é uma questão. E daí pra frente, o Winston, ele começa a ler esse livro da confraria, e é nesse ponto que, na verdade, o George Orwell, ele aproveita para explicar pra gente um pouco mais do que aconteceu e por que o mundo começou a se tornar o que aconteceu, entendeu? Em 1984. Aí ele fala que em 1940 tinha acontecido umas coisas lá, tinham acontecido as guerras, que tem essas três potências, a Oceania, a Eurásia e a Lestásia, e porque elas estão sempre em guerra, que essas potências provavelmente elas nunca vão conseguir uma suprimir a outra, porque elas são muito grandes, mas ao mesmo tempo elas precisam estar sempre em guerra, e elas, sei lá, não usam bombas atômicas porque isso ia matar todo mundo e não é interessante, mas uma hora uma vai conseguir fazer um vírus, alguma coisa assim, para poder dizimar milhares de pessoas. Então ele vai explicando, a gente tem uma explicação mais aprofundada desse mundo ficcional do 1984 nesse momento, tá? Então lá na primeira parte a gente teve a apresentação do mundo e do nosso personagem, na segunda uma explicação mais aprofundada, e na terceira o encerramento. E galera, o que acontece em seguir é a coisa mais anticlímax do livro, mas como a gente está lendo uma utopia e não, uma distopia e não uma utopia, não é uma novidade, na verdade é esperado dessa tragédia. O Winston, ele é pego. O Winston e a Julia, eles são pegos, porque o velhinho que estava lá nessa casa, que alugou esse quarto para eles, era um membro do partido. Dentro do quarto que eles estavam tinha uma teletela atrás de um quadro, entendeu? Que filmava eles desde o primeiro momento que eles pisaram o pé, na verdade que filmou o Winston também, desde o primeiro momento que estava lá. Eles sabiam, aí eles são pegos, depois é revelado para eles que eles sabiam do Winston desde o momento que ele tinha comprado o diário, dentro da casa dele, desde o momento que ele estava escrevendo. Eles iam lá na casa dele enquanto ele estava trabalhando, viam tudo que ele estava escrevendo, tiravam fotos, anotações, colocavam tudo de volta no lugar, entendeu? E aí eles são separados, tá? O Winston, ele apanha bastante, a Julia também apanha, e aí eles são separados, eles são levados para o Ministério da Verdade, e aí a gente tem o início da derrota do nosso personagem, tá? O início da queda do nosso herói, na jornada do herói. E aí, e uma queda que ele não levanta mais, tá? Já que eu já dei todos os spoilers, eu vou falar isso pra vocês. É uma história triste mesmo, uma das histórias mais pesadas, mais cruéis e mais realistas que eu vi. E é um dos motivos para a gente tentar, numa sociedade real, evitar o máximo possível a realidade de 1984. Mas vamos lá, ele é mandado para esse ministério, ele apanha pra caramba, ele fica sobre um regime de fome, então eles não alimentam ele fica com várias outras pessoas que por algum motivo, seja sem querer ou querendo, incomodaram um partido, falaram mal do partido. O Parsons, uma hora, o Winston fica até surpreso, porque o Parsons era um idiota ultra fã do partido, só que em um momento parece que os filhos dele, como eram mini espiões, e ele sempre estimulou isso nos próprios filhos, eles acabaram ouvindo ele falar que abaixo ao grande irmão enquanto ele dormia,
E aí ele ficou maluco, entendeu? Porque estava desesperado lá dentro. E ele ao mesmo tempo falando que assim que ele tivesse a oportunidade de falar com os oficiais, ele ia pedir pra. Ele ia agradecer os filhos dele, que os filhos dele fizeram um bom trabalho, ia pedir pra ser poupado e tudo mais, pra vocês verem como é que ele é só um grande idiota, imbecil, cretino. Mas ele realmente é um idiota, entendeu? É como se ele tivesse uma incapacidade de raciocinar muito. O narrador ele frisa bastante nisso. E o Winston depois ele vê outras pessoas, ele vê um poeta que foi pra lá porque ele sem querer usou uma palavra que não podia falar. Eles jogam uma bêbada uma hora lá em cima do Winston, que ela simplesmente tava bêbada e fala umas groselhas, entendeu? Então assim, pro Ministério da Paz vão várias pessoas que às vezes falaram uma coisinha, vão apanhar pra caramba, vão ser torturadas, vai acontecer um monte de coisa ruim com elas só por causa disso, entendeu? E aí elas depois algumas vão ser vaporizadas, né? Elas vão virar presunto, e outras vão passar por um processo de reeducação, que é o que acontece com isso. Então ele vai apanhar bastante. Depois o O'Brien vai entrar lá dentro, ele pergunta: nossa, O'Brien, te pegaram também? Ele fala: nossa, me pegaram há muito tempo. E ele não entende isso no primeiro princípio, só que depois que ele apanha bastante, ele vai para uma sala lá, que meio que uma sala de eletrochoque, e o O'Brien tá lá todo vestido de maneira diferente, com os uniformes do partido novamente. Ele percebe que o O'Brien, na verdade, era um grande traidor. Na verdade, o O'Brien é tipo assim, um dos membros do partido de mais alto nível, e é pra mim o melhor vilão já criado da literatura ficcional, entendeu? Não tem outro, não tem, por exemplo, nos mangás o Johann Liebert do mangá Monster do Naoki Urasawa, não tem, cara. É o O'Brien. E por quê? Porque o O'Brien vence no final. O O'Brien, ele abraça, o mal para ele é na verdade o bem. Ele é a personificação do partido, basicamente, entendeu? E o mal vence no final. Então, por isso que ele é, pra mim, o melhor vilão. E ele, assim, é um contraponto ótimo a tudo que o Winston acreditava. Até porque ele tinha até um certo sentimento mesmo de idolatria à figura do O'Brien, porque era um homem grande, austero, entendeu? Que ele sentia nele um ar, assim, ofegante quando começava os 2 minutos de ódio, como se ele não quisesse participar daquilo. E aí o Winston, ele acaba tendo todas as suas esperanças quebradas, porque o O'Brien tinha dito pra ele que quando o momento chegasse, ele ia pedir pra alguém dar uma gilete pra ele, meio que se matar ou fazer alguma coisa. E esse momento nunca chegava, e depois ele percebeu que o O'Brien tinha traído ele, na verdade, nunca esteve do lado dele. Ele sempre foi tudo um plano só mesmo pra pegar ele na hora certa. E aí o O'Brien começa a torturar ele e fazer um interrogatório de horas e horas a fio, por muitos dias, com direito a eletrochoque a cada vez que o Winston se colocasse contra o partido ou contra o grande irmão e não aceitasse a ideologia deles. Então uma hora também o O'Brien vai falar que, tipo assim, o Winston ele já tá todo machucado, perdeu um monte de dente, ele tava magro pra caramba, a úlcera dele tinha aumentado, tinha virado uma coisa muito feia mesmo. O O'Brien mostra ele na frente de um espelho, depois de, cara, fez de tudo com ele. O cara virou, tipo assim, tava a capa do Batman. Aí o O'Brien pergunta pra ele assim: cara, você nem parece mais um ser humano, por que você continua contra a gente? E aí o Winston fala: olha, mas por que vocês simplesmente não me matam? Entendeu? Porque eu não sirvo mais nada pra vocês. Vocês já me transformaram nisso, vocês já me oprimiram o suficiente, porque vocês simplesmente já não me apagam. E aí o O'Brien revela pra ele que simplesmente matar ele ou vaporizá-lo não é o suficiente, porque isso ou seria um incômodo, tipo assim, não um incômodo do partido, mas isso transformaria ele numa espécie de mártir, ou simplesmente o partido só ia ter mais um inimigo neutralizado. O que o partido realmente queria era pegar essas pessoas que eram contra o partido, maltratar bastante delas para enfraquecê-las, entendeu? Enfraquecer todas as suas forças, seja mental ou fisicamente, e depois fazer elas passarem por um processo de reeducação. Então essas pessoas voltariam a amar o partido de certa forma. No final dessa reeducação, elas estariam amando o grande irmão
e amando os princípios do Sócio. E o Winston, por uma última vez, ele fala que ele não quer e tudo mais, e aí o O'Brien dá um monte de eletrochoque nele, depois ele fala que tá bom, você conseguiu, aí eles vão, e tava com poucos dentes, tinha tipo 10 dentes na boca, aí tira o resto do dente dele, coloca uma dentadura, dá alimento para ele, troca as roupas dele, dá banho nele, deixa até ele fumar um pouco, e aí ele vai para uma cadeia um pouco mais só dele, entendeu? Um pouco mais simples, novamente, dentro do partido do Ministério da Paz, você não tem nenhuma janela ali disponível, você só tem uma luz branca, então ele não sabe, desde o dia que ele chegou ali, ele não sabe se era noite, se era dia, entendeu? O que estava acontecendo, mas nessa cela ele tinha um tipo de quadro, entendeu? Sabe aqueles quadro infantil? Que é tipo um pedaço de madeira assim, que você pode escrever em cima, aqueles quadrozinhos, amarrado com a ponta de um lápis bem grosso, bem grande assim, para a pessoa pegar facilmente com as mãos. E aí ele foi lá e começou a escrever ignorância fosse e tudo mais. Só que quando ele foi escrever, por exemplo, que ele amava o partido, qualquer coisa do tipo, ele não conseguiu, entendeu? Porque ele viu que ele, dentro dele ainda tinha uma certa resistência. Apesar dele já estar desistindo, ele desistiu de tudo, ele não tinha mais para onde correr, entendeu? Ou ele aceitava o partido e a ideologia dele e depois realmente virava uma pessoa completamente tomada por isso, ou ele ia morrer, mas ele não tinha mais força nenhuma. Ele literalmente não conseguia nem mais, sei lá, levantar da cama quase. Ele precisava de ajuda para fazer quase tudo porque eles reduziram ele a uma coisa, entendeu? Foi uma desumanização sistemática mesmo do partido. Isso é uma coisa muito preocupante que aconteceu em basicamente todas as ditaduras, seja aqui no Brasil, seja no Chile, em todos os lugares, entendeu? Em Portugal, toda ditadura pegou várias pessoas e maltratou delas e torturaram elas, mulheres foram estupradas, entendeu? Homens foram torturados assim, cara, coisas inenarráveis, depois foram mortos, suas mortes foram forjadas. Aqui no Brasil a gente sempre vai se lembrar do jornalista Herzog, entendeu? Herzog, que foi assassinado, depois eles tiraram uma foto e falaram que ele tinha se suicidado, entendeu? E até hoje, cara, você não teve justiça para a família, entendeu? Os militares que fizeram isso provavelmente foram perdoados, entende? Então é uma coisa muito preocupante e realista, e esse é o ponto, entendeu? Por mais que a narrativa de 1984 ela é negativa, ela também é realista. Isso é preocupante, porque isso pode vir a acontecer em escala global com todos nós. Algum dia a gente pode estar sobre a supervisão sobre o domínio de um partido, entendeu? E olha que nessa ficção aqui, o Brasil pertence à Oceania, entendeu? Se eu não me engano, ele e as Américas também pertencem ao território da Oceania. Então, cara, que loucura. Então, assim, depois disso, ele vai dormir, e aí ele vai ter um sonho, ele começa a ter um sonho, que ele sonha com a Júlia e tudo mais, e ele acaba gritando o nome dela no meio desse sono, desse pesadelo, e aí o pessoal vem junto com o O'Brien, os guardas, e o O'Brien olha pra ele com uma cara tipo, mano, você não aprende nunca, né? E ele fala pra ele assim, ó, cara, você nunca vai me conseguir deixar de amar a Júlia, porque ele tinha prometido que a única coisa que ele não faria, quando ele ainda acreditava no O'Brien lá, quando ele tava lá naquela mansão dele, que ele não faria pela confraria, seria trair a Júlia. E aí o O'Brien leva ele pra uma sala, que ele pega ali meio que uma gaiola, tipo como se fosse um longo tubo de arame, entendeu? E uma parte ele encaixa na cara do Winston, na outra parte tem uma caixa com um monte de rato, que era assim, o medo do Winston, entendeu? Ele tinha medo profundo de ratos desde criança. E ele fala, mano, olha, não importa no que você acredita, não importa o quão forte você a partir do momento que eu liberar essa gaiola, que esses ratos vão comer a sua cara, vão devorar os seus olhos, vão comer tudo, vão mastigar a sua língua, e acabou pra você, e você vai ter a pior morte possível. E aí o Winston fica desesperado, e aí que a gente tem assim uma questão, que uma fala que é a seguinte, do narrador, do O'Brien, que é assim, as pessoas, elas odeiam, em toda a história da humanidade, elas odeiam traidores. Só que na hora que a coisa aperta, na hora da tortura, todo mundo acaba traindo todo mundo, entendeu? Foram poucas pessoas na história da humanidade que morreram sem delatar os seus companheiros, entende? E aí, bem na hora que ele vai soltar esses ratos, o Winston fala, não, por favor, põe a Júlia aqui,
não faz isso comigo, põe a Júlia. E aí o O'Brien conseguiu o que ele queria, conseguiu passar por cima do último obstáculo. Eu fico pensando se o Winston não conseguia ter tido um pouco mais tempo de vida sem passar por esse momento se ele não tivesse gritado o nome da Júlia. Mas enfim, aconteceu isso. Aí o O'Brien foi, parou ali, tirou o Winston e depois a gente já vê o Winston em outro lugar, tá? O Winston ele foi liberto e o que provavelmente aconteceria com o Winston eu vou explicar para vocês. Antes de tudo isso, durante ainda a segunda parte do livro, o Winston ele vai num café chamado Castanheira, que é um café onde pessoas que foram presas pelo partido, ou por questão de espionagem, por questão de corrupção, por algum atentado, alguma coisa que eles fizeram que era um crime em relação ao partido, elas vão, elas foram lá para o Ministério da Paz, depois passam lá por um tempo, foram perdoadas, elas foram a público mesmo falar dos seus crimes e pedir perdão, aí todo mundo meio que desculpa elas, e elas meio que vão frequentar o Café Castanheira por um tempo, depois elas desaparecem. Então, assim, basicamente, isso seria o que iria acontecer com Winston. Então, ele foi preso, foi torturado, apanhou bastante, passou por essa reeducação, entendeu? Passou a amar o partido, a amar o grande irmão, e depois ele seria liberto por um certo período de tempo. Ele também confessou seus crimes diante do público, e depois a última cena do livro é ele nesse Café Castanheira, sentado perto de umas personalidades que ele tinha visto na primeira vez que ele tinha sentado lá nesse Café Castanheira, e aí ele tava ali, e aí o cara chega lá, dá coloca um pouco de gin no copo dele, ele tá ali jogando xadrez. Ele também fala que o próprio partido tinha dado um emprego bacana para ele ter alguma coisa para fazer enquanto esse tempo chegava, só que inevitavelmente uma hora alguém ia atirar na cabeça dele, entendeu? Que foi provavelmente o que aconteceu com essas pessoas que ele viu no Café Castanheiro, que eram ex-inimigos políticos do partido, tá? Que inclusive tem um diálogo lá entre ele e o O'Brien falando sobre esses caras, e o O'Brien fala que, olha, essa galera que você viu nunca existiu. Aí o Winston fala, não, mas eu vi eles, não, nunca existiu, entendeu? E é basicamente a jogada mental do partido sobre a verdade. O partido manipula a verdade, o partido manipula o passado, e se ele manipula o passado, ele manipula o presente, ele manipula o futuro, tem poder sobre tudo e sobre a verdade também. E aí, a última frase do livro é o narrador falando que agora o Winston amava o grande irmão. E é assim que termina 1984. O partido venceu, O'Brien venceu, maior vilão de todos os tempos. Na verdade, ele não é um vilão, ele é como se fosse um agente do partido, mas a figura vilanesca dele é imbatível, entendeu? O herói aqui nesse ponto, o herói não, o protagonista em nenhum momento ele consegue se interpor aos domínios, às vontades do partido. O partido é o grande vilão aqui, e é o maior vilão de tudo. Aqui, o mal venceu. E isso tem um respaldo na nossa sociedade, porque a gente vive num mundo onde o mal venceu. A gente vive num mundo onde as empresas capitalistas, onde os grandes empresários fazem o que querem por causa da grana que eles têm. E eu não tô querendo ao mesmo tempo que eu falo isso, fazer propaganda de alguma ideologia socialista, porque também o comunismo, ele matou muita gente, entendeu? Ele fez mal a muita gente, ele provou que ele não funcionou como sistema. A China, por exemplo, que é um sistema o sistema de governo dela é socialista, ela só está conseguindo se manter porque o sistema econômico é capitalista e tudo mais. E esse livro aqui é uma grande crítica do George Orwell ao socialismo, entendeu? Ao socialismo, principalmente ao socialismo de Stalin, ao comunismo de Stalin, as atrocidades que ele cometeu, as pessoas que ele matou, e mais tarde, agora eu não me lembro qual foi a data de lançamento, eu não sei se os bichos vieram antes ou depois de 1984, mas ele também vai escrever Os Bichos, que basicamente, cara, é uma narração é uma crítica ao comunismo, é uma crítica ao que o socialismo começou, porque no início eram todos iguais, né? Depois uns se tornaram mais iguais do que outros e assim por diante. Então é uma crítica que ele faz, mas não significa que a gente não possa viver um 1984
gerado por empresas capitalistas, entendeu? Que dominam o mundo e que produzem sua própria verdade, que manipulam a mídia, que compram políticos, entendeu? Que manipulam tudo ao seu bel prazer. A gente vive sobre uma ditadura, não uma ditadura, mas sobre o imperativo do capital. Se você tem capital, você pode ter uma certa liberdade. Se você não tem, você está à margem da sociedade. Basta você ver as pessoas que elas não têm emprego, as pessoas que se tornam mendigos, essas pessoas perdem completamente a sua dignidade, essas pessoas se tornam invisíveis para as outras pessoas, essas pessoas perdem o direito de viver, basicamente. Daqui a pouco chega alguém lá, um Mauricinho, e toca fogo nessa pessoa. Então a gente vive já no mundo em que o mal venceu, só que você, apesar da gente ter perdido a guerra, você ainda pode vencer pequenas batalhas. E é por isso que você tem muitos países que não cederam, muitos países que não cederam a ditaduras ou a regimes autoritários, só que estão a qualquer momento estão sobre a ameaça de acabar cedendo. E aí você vê isso no mundo, isso que eu vou estar explorando mais numa live só sobre esse livro aqui, tá? Vai ser já a live na semana que vem. A gente vai falar só sobre esse livro e eu vou estar falando um pouco disso. E aí também tem as opiniões das pessoas sobre algumas questões, sobre essa questão da era da pós-verdade, das fake news serem essa questão da manipulação do passado, entendeu? Das narrativas, da manipulação da verdade, esses canais, como por exemplo Brasil Paralelo, dando novas narrativas históricas para fatos históricos que aconteceram no Brasil, fazerem parte dessa questão da manipulação do passado. Tem até algumas pessoas que falam, sei lá, que a nova língua que na nossa realidade é o gênero neutro, uma coisa assim. Então, assim, claro, a gente vai estar discutindo mais isso com mais profundidade na live da próxima quarta-feira. Mas as pessoas, elas tentam pegar várias características dessa distopia e tentar identificar se elas já estão acontecendo na nossa realidade aqui, entendeu? E uma coisa de você pensar, e que às vezes até faz com que deixa a história ainda um pouco mais triste, se você parar para pensar, é que o George Orwell, ele escreveu essa distopia na realidade de uma Inglaterra, né? Liderada ali, dominada pelo princípio do sócio, que seria o socialismo inglês. E ele falava lá que era um local totalmente dominado e não tinha privacidade, todo mundo era vigiado 24 horas por dia. E hoje em dia, a Inglaterra, entendeu? Ela tem a porcentagem de lugares vigiados por câmeras é muito grande na Inglaterra. E também você tem uma questão da privacidade muito delicada lá, entendeu? Ao mesmo tempo, você ter muitas câmeras na Inglaterra fez com que alguns crimes baixassem o número de ocorrência, mas ao mesmo tempo você tem menos privacidade. E se a base da nossa sociedade, na questão das relações pessoais e interpessoais, não é a confiança, e sim o medo, a vigilância, tem algo muito errado, e acho que a gente está próximo a todo momento de uma realidade como 1984. E não começou do nada. Eles não começaram do nada com a nova língua nesse livro. Eles não começaram do nada vaporizando as pessoas. Não, eles começaram com pequenas coisas e depois eles foram aumentando e você não soube mais o que ia acontecer em seguida. Então a gente vai estar comentando mais aspectos, tá, desse livro nessa live. Eu vou estar dando minha opinião sobre algumas questões. Então, por favor, venham comparecer, também se inscreve para a gente chegar mais próximo dos 40 mil inscritos. Também tem um filme do 1984, eu acho que ele foi lançado em 1990, ou um pouco antes, mas vocês podem ver, tá? Ele é colorido e tudo mais, e ele é bem importante, tá? É um filme clássico, uma adaptação desse livro aqui, mas vão dar uma olhada porque é bem legal. E o 1984 eu acho que é uma leitura obrigatória, tá? E não é uma leitura obrigatória só por causa da probabilidade de cair no Enem. É uma leitura obrigatória porque ela faz uma leitura de uma sociedade em 1948, pensando em como seria em 1984. Então, se você trocar o 48 pelo 80, vira 84. Então, foi mais ou menos essa previsão que ele fez. Que bom que
essa previsão não se concretizou ao todo, porque seria muito ruim, entendeu? Viver numa realidade dessa, mas ao mesmo tempo a gente não está num mundo perfeito, a gente tem muita coisa ainda que a gente precisa discutir, e a qualquer momento acredito que a gente pode sim viver numa sociedade bem próxima desse 1984, tá? Então é o seguinte, a gente vai continuar discutindo essas questões na próxima live, só que eu já não vou estar falando tanto do livro, porque eu já vou ter feito esse vídeo, que vai ter sido o maior Ler Pra Quê até o momento, tá? Fica a indicação para que ele lê 1984 para poder escapar do grande irmão, tá? E fica até uma reflexão de uma coisa que o Brian fala pro Winston durante suas sessões ali de interrogatório e tortura, é que o futuro é uma bota esmagando um rosto humano para sempre. E ler para quê? Para tentar mudar esse futuro. É isso aí. Muito obrigado por tudo. Redes sociais estão na descrição do vídeo. Se você quiser ajudar o canal, você pode se inscrever. Você pode se tornar membro por apenas R$2. Você pode nos apoiar no Apoia-se. E você também pode... E você também pode comprar o meu livrinho, Lucas e o Cão Pesadelos, na Amazon, por um preço bem acessível. Vai lá e apoia a publicação nacional. É isso aí. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. E não se esqueça, o grande irmão está de olho em você.